Manishma, Zebseder, Anibseder. Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. E hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre 1914, a doutrina das testemunhas de Jeová. Portanto, se você não assistiu os dois últimos vídeos, pausa o vídeo aqui agora, volta lá, assiste os dois primeiros vídeos para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui. E, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí o que você está achando dessa série de vídeos, ativa as notificações e sem mais demora, bora pro vídeo. Bom, no último vídeo, nós vimos dentro daquilo que as testemunhas de Jeová apresentam como texto se faz sentido a data de 1914. Hoje nós vamos ver o ponto histórico e arqueológico e até mesmo dentro de profecias bíblicas se faz sentido a data que eles defendem para a destruição de Jerusalém, que é a base de 1914. Lembrando que eles fazem a soma de 2.520 anos, baseado no texto de Daniel, nós já vimos essa interpretação no vídeo anterior, menos o ano da destruição de Jerusalém, que segundo eles é 607 antes da Era Comum, antes de Cristo, e aí teriam resultado 1913 e uns meados ali, dando 1914. Então, para falar da maneira histórica, primeiramente nós temos que saber o que os historiadores falam e baseados em quê. Então eu deixei de jeito aqui para a gente poder dar uma olhada nisso sobre o ano da destruição de Jerusalém. E nós vamos ver qual que é a importância de conhecer essas datas também. Então vamos lá. Estou aqui no site da Britânica, que é um site de muitos assuntos enciclopédicos, inclusive eventos históricos. E aí nós temos aqui o cativeiro babilônico na história judaica, também chamado de exílio babilônico, detenção forçada dos judeus na Babilônia, após a conquista do reino de Judá, em 598 e 587 a.C. O cativeiro terminou formalmente em 538 a.C., quando os conquistadores persas da Babilônia, Ciro o Grande, deu aos judeus permissão para retornar à Palestina. Os historiadores concordam que várias deportações ocorreram, cada uma delas o resultado de revoltas na Palestina, e que nem todos os judeus foram forçados a deixar sua terra natal, que os judeus que retornaram deixariam a Babilônia em vários momentos, e que alguns judeus exilados permaneceram na Babilônia, construindo assim a primeira de numerosas comunidades judaicas que viveram permanentemente na diáspora. Muitos estudiosos citam 597 antes da Era Comum como a data da primeira deportação. Veja que não estamos falando da destruição ainda. Estamos falando da deportação. Pois naquele ano, o rei Joiaquim foi deposto e aparentemente enviado para o exílio com sua família, sua corte e milhares de trabalhadores. Outros dizem que a primeira deportação seguiu a destruição de Jerusalém. Olha só, agora estamos falando de destruição. Em 586. Segundo a maioria, e onde você pesquisar, isso é um consenso entre os historiadores, Jerusalém foi destruída no ano 586. Vamos entender como é que eles chegam nessa conclusão? Nós temos aqui uma tabuleta cuneiforme, isso aqui é um texto antigo, uma inscrição que destaca a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor II e a rendição de Jeoiaquim, o rei de Judá, em 597 antes da Era Comum. Por que nós estamos falando de Jeoiaquim aqui? Porque Jeoiaquim foi o rei tirado por Nabucodonosor e ele colocou um outro rei de Israel no seu lugar, Zedequias. E a partir daí nós temos a data. Se em 597 antes da Era Comum Jeoiaquim foi capturado e levado, nós temos aqui 586 antes da Era Comum. O cálculo de Thiel é baseado na apresentação do reinado de Zedequias em uma base da adesão que ele afirma ter sido ocasionalmente usado para os reis de Judá. Nesse caso, o ano em que Zedequias subiu ao trono seria o seu zero, né? O primeiro ano de Zedequias conta a partir do primeiro ano. Seu primeiro ano completo seria em 597, 596, a partir da saída de Joaquim, né? E o seu 11º ano, o ano em que Jerusalém caiu, seria 587 a 586. Como os anos do reinado de Judá foram contados a partir de Tiri, no outono, isso colocaria o fim de seu reinado e a captura de Jerusalém no verão de 586 antes da Era Comum. Sobre 587, a crônica de Nabucodonosor, publicada em 1956, indica que Nabucodonosor capturou Jerusalém pela primeira vez, pondo fim ao reinado de Joaquim, em 2 de Adar, 16 de março de 597 a.C. No 7º ano de Nabucodonosor, conforme Jeremias, e aqui nós temos o texto, Jeremias 52, 28 e 29, dá os períodos relativos para o fim de 2 cercos, como o 7º e o 18º ano de Nabucodonosor, respectivamente. Os mesmos eventos são descritos em 2 Reis 24:12, 2 Reis 25, como ocorrendo no 8º e 19º ano de Nabucodonosor, incluindo o ano de adesão,
A identificação do 8º ano de Nabucodonosor para o fim do cerco colocado ao evento no verão de 587 era comum, que é consistente com todas as 3 fontes bíblicas relevantes, Jeremias, Ezequiel e 2 Reis. Como você pode ver, os historiadores eles não tiram da sua cabeça datas. Eles se baseiam dentro daquilo que são encontrados, artefatos arqueológicos. E as próprias crônicas do rei Nabucodonosor dão a data correta em que o evento aconteceu. Não foi em 607. Mas por que as testemunhas de Jeová, mesmo sabendo disso, elas teimam tanto com 607? É simples. Elas usam o artifício e o argumento de que teriam de ser 70 anos de cativeiro. Portanto, se fossem 586 ou 587, não daria 70 anos de cativeiro quando foram libertados em 535, 538, aliás. E aí que está algo que eu quero mostrar para vocês. Não foram 70 anos de cativeiro, nenhum texto diz isso. E hoje, eu poderia estar mostrando aqui dentro de outras fontes, mas eu vou utilizar o livro As Duas Caças de Israel, Origem e Identidade, o livro que eu escrevi, e você pode comprar, vou deixar o link aqui na descrição para que você adquira esse livro. Eu explico passo a passo como foi que isso ocorreu e o que representam os 70 anos da Babilônia, que é o que está escrito. Então eu vou mostrar para vocês aqui dentro do livro as argumentações que eu uso, claro, todas com fontes confiáveis, eu não tirei argumento da internet, tá? Para que a gente possa esclarecer quantos anos de cativeiro foram e por que esse argumento das testemunhas de Jeová ele não é válido. Vamos lá. Estou aqui aberto o meu livro. Na página 91, aqui diz. Um dos textos mais mal interpretados é o que se refere aos 70 anos da Babilônia. Muitos distorcem o texto para dizer que a profecia era sobre 70 anos de cativeiro. E quando diante das datas, vem que durante o domínio babilônico, ao contarmos da primeira leva, primeiro leva que foi deportada para a Babilônia, em 609, não dariam 70 anos de cativeiro, se utilizam do argumento. Essa é uma aproximação. Porém, se tratando de profecias, Yahweh é exato. Ele não comete erros. Então, primeiro, tem que ver o texto. Jeremias, capítulo 25, do versículo 9, depois versículo 11 e 12. Você pode ler na sua Bíblia, inclusive. Eis que enviarei todas as famílias do norte, diz Yahweh, e enviarei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e o trarei contra esta terra e contra seus habitantes, e contra todas essas nações vizinhas, e eu vos destruirei completamente, e farei deles um terror e um assobio. Toda esta terra será um desperdício e um horror, e essas nações servirão, olha só, essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Quando completarem 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e essa nação, a terra dos caldeus. Jeremias 25, 9, 11 e 12. O texto se refere aos 70 anos de domínio babilônico sobre as nações, como a gente pode ver, né? Todas essas nações, ou seja, no início de sua conquista contra a Síria, que dominava o norte até sua queda, que ocorreu em 612, lembrando que é retroativo. 612, o ano seguinte vai ser 611 e assim sucessivamente, derrotando a Síria, e 609 quando dominou a região. Que em 609, Nabucodonosor ele faz o avanço, ele domina a região. Nós temos a época de seu reinado, inclusive. E durou até o domínio persa em 539, antes da Era Comum. Deu 70 anos. Tem 2 detalhes, né? Primeiro, em 609, os cativos não foram para a Babilônia, sim para o Egito. Pois nessa época, após o falecimento do rei Josias, reina em seu lugar seu filho, Jeoacás, que é levado cativo ao Egito. Aqui em 2 Reis, capítulo 23, do 31 a 37, explica que a primeira leva de deportação não foi levada para a Babilônia. Foram levados para o Egito. Em 609 antes da Era Comum, Babilônia começa sua série de conquistas sobre as nações e fica 70 anos como país dominante. Ela começa suas conquistas e durante 70 anos ela vai se sobrepondo contra as nações. Não quer dizer que ela foi destruindo as cidades, ela foi conquistando, ela foi dominando o território. Outra prova que o período de 70 anos é sobre o domínio babilônico é que o cativeiro é dividido em 3 deportações e a libertação também é fracionada. E nós vemos que a primeira deportação para a Babilônia, não para o Egito, ela ocorre em 598 antes da Era Comum, durante o reinado de Joaquim. A segunda deportação para a Babilônia ocorre em 587 antes da Era Comum. Olha só que aqui tem uma referência, o 15 aqui, né? Norman Weber, 2004, segundo Isaías Ed Black, e Flávio Josefa de Antiguidades Judaicas, as fontes que provam isso que eu estou dizendo. A última ocorre 5 anos após a segunda deportação, por volta de 582, conforme relata Jeremias, capítulo 52, versículo 3. É uma deportação que poucas pessoas falam a respeito, inclusive.
E aí a libertação, que ela ocorre durante o reinado de Ciro II, rei da Pérsia, em 538. E também Daniel escreve no período do rei Dario Persa, que reinou até 485 a.C. da Era Comum. E Neemias, ele pede para reconstruir os muros durante o reinado de Artaxerxes em 444 antes da Era Comum. Também foi fracionada a libertação do povo. Não foi todos de uma vez. Primeiro com Ciro, onde ele diz que todos podem ir adorar o seu Deus e reconstruir o templo. Essa é a primeira leva. Depois nós temos a segunda leva, durante Dario, rei da Pérsia, e a última, durante o reinado de Artaxerxes. E aqui nós vemos, né? Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, Judá permanece com boa parte dos habitantes cativos. Claro, eu não estou contando aqueles que, por vontade própria, permaneceram ali, abriram comércios. Nós temos provas arqueológicas de que muitos judeus não quiseram sair da Babilônia. E aí nós temos, né? Qual que é o motivo do povo ter sido punido, levado para o cativeiro? E o texto de Crônicas nos diz: Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de lhe servirem, e a seus descendentes como escravos, até os tempos do Império Persa. Tudo isso em cumprimento da palavra de Yahweh profetizada pela boca de Jeremias. Olha só, qual que era a profecia. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Veja, a terra tirou um tempo sabático, até que os 70 anos se completassem. Quais 70 anos? Da Babilônia, não 70 anos de cativeiro. Aqui nós continuamos, né? O livro das Crônicas se refere à profecia de Jeremias 25, 9 ao 12. Ou seja, o tempo da desolação seriam 70 anos da Babilônia, e não 70 anos de cativeiro. Porque o descanso da terra ele se refere ao Shemitah. E eu até descrevo isso aqui, olha só. O descanso da terra era o período de Shemitah. A cada 7 anos, o 7º ano, a terra tinha que ter o seu Shabat de descanso. Não se plantava e nem se trabalhava a terra. Então, no final de 6 anos, no 7º ano, era obrigatório guardar o Shemitah. E como nós vimos, o descanso da terra teria que ser cumprido, porque o povo não cumpriu. A deportação total dos habitantes de Jerusalém ocorre em 587. A primeira remessa de pessoas a voltar acontece em 538. Isso totaliza 49 anos. Há tempo de completar um jubileu. Porque o que acontece no jubileu? O mandamento do jubileu diz que no ano do jubileu todos os escravos têm que ser libertos. Todos os escravos eles têm que ser libertos, eles têm que voltar para sua terra, as dívidas são perdoadas. O Criador está cumprindo a sua própria palavra. O povo passa 49 anos no cativeiro. E como é que a gente sabe que foi 49 anos do cativeiro? Então vamos lá. Primeiro que a gente tem que ter ideia. O reino de Judá não é reino de Israel. São duas coisas completamente diferentes. Quando acontece a divisão, logo após a morte de Salomão, Jeroboão ele fica com 10 tribos ao norte. Nós já falamos isso quando falamos das duas casas de Israel. E Roboão ele fica com 2 tribos e parte dos levitas no sul. Então se divide Judá e Israel. Como estamos falando de Shemitah, o tempo de desolação por não guardar o Shemitah, o descanso da terra, nós temos que contar o tempo do reinado no reino de Judá, não no reino de Israel. A casa de Israel ela já havia sido sido deportada em 722 antes do Messias. E ela foi deportada por outro motivo. O motivo deles foi idolatria, foi o paganismo, foi assassinatos, muitas outras coisas que fez com que Yahweh se divorciasse. Eles foram para o cativeiro da Síria. Diferentemente, os judeus eles foram levados ao cativeiro da Babilônia por não guardar o Shemitah. Não estamos falando do reino de todo Israel, estamos falando do reino de Judá. E aí a gente precisa saber as datas do primeiro rei de Judá, quando ele começa a reinar, até o período do último antes do cativeiro, para saber quantos anos dariam. E aí eu deixo isso explicado no livro. Nós temos aqui. O primeiro rei de Judá chamava Roboão. Iniciou seu reinado em 931 antes da Era Comum. Aqui nós temos a fonte que eu utilizei, no 16, que é Gerson Khalil, professor estudioso bíblico e história antiga, ex-presidente do Departamento de História Judaica da Universidade de Haifá, Monte Carmelo, Haifá, Israel. Alguém com autoridade, que dentro dos estudos e achados arqueológicos e historiográficos, ele mostra que Roboão, ele começa o seu reinado em 931, antes da Era Comum. Jerusalém foi destruída em 587. Nesse período não se guardou descanso ao 7º ano, até o último rei, Zedequias, né? Então foram 344 anos sem guardar o Shemitah. 344 dividido por 7 totalizam 49 semanas de anos, ou seja, 49 descansos sabáticos não guardados. O Criador é perfeito.
Ele não faz nada, exatamente nada, de forma aleatória. Jerusalém ficou desolada até que se cumprissem, então, os 49 anos que eles não guardaram a terra. E o seu tempo de cativeiro foi 49 anos. Então esse argumento de, tem que cumprir 70 anos de cativeiro e aí tem que dar em 607, ele não é válido. Porque os 70 anos da Babilônia se refere ao domínio babilônico. E quando a Babilônia ela começa a sua ascensão, é a partir dali que conta. Começa a contar do ano 609. Só que só vai cercar Jerusalém, sitiar Jerusalém, no ano 597. E somente 10 anos depois é que Jerusalém vai ser totalmente destruída. Então, nem biblicamente, nem profeticamente, e nem historicamente ou arqueologicamente, a profecia das Testemunhas de Jeová tem um encaixe. Eles afirmam que Jesus voltou de maneira invisível em 1914. Isso contraria algo que o próprio Messias diz. Em Mateus capítulo 24, versículo 30. Eu vou abrir o site das Testemunhas de Jeová aqui, na biblioteca, e vou mostrar na Bíblia deles. Porque não é possível. Vamos aqui na Bíblia Online. A gente vai pegar a tradução do mundo, a mais nova que eles têm, que é essa aqui. Vamos no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 30. Número 30. Aqui nós lemos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar e verão o Filho do Homem vir nas nuvens nos céus, com poder e grande glória. Todo olho verá. Não existe volta invisível. Não tem nenhum texto que fale de volta invisível. Apocalipse capítulo 1. Deixa eu abrir aqui na Bíblia deles também. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo. Estou no site jw.org. Para não dizer que eu estou utilizando uma outra tradução. Eu não estou nem pegando os originais. Eu estou usando aquilo que vocês têm como ferramenta para a pregação de vocês. Versículo 7. Vejam, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, incluindo aqueles que o transpassaram, cumprindo o texto de Zacarias, que se lamentarão por ele, incluindo aqueles que o transpassaram. Veja, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Não existe volta invisível do Messias. Veja, antes das Testemunhas de Jeová existirem, antes de Charles Taze Russell começar as suas doutrinas, os adventistas do sétimo dia, os mileristas, já traziam esse conceito de datas baseado em profecias de Daniel, mal interpretadas. Não caiam em ciladas de não conferir o contexto todo, de não pesquisar o período histórico, de simplesmente acreditar porque alguém disse que você tem que acreditar. Isso é o processo de seita. Entenda, eu não estou aqui criticando as Testemunhas de Jeová e você que vai, porque eu não gosto de vocês, não é isso. É que quando alguém se utiliza de um texto bíblico para dizer algo que a Bíblia não diz, algo que a história não comprova, simplesmente para provar algo que ele quer e que não está na Bíblia, isso é perigoso. Eu estive aí dentro, eu preguei isso durante muitos anos e os meus olhos foram se abrindo conforme eu parei de achar que somente aqueles homens tinham a verdade, ou qualquer religião. Isso serve também para seitas nazarenas, para seitas israelitas que estão se formando aí, cujos líderes, morés, instrutores, não podem ser sequer questionados. Me desculpem falar dessa maneira, mas a verdade é essa. Não sejam enganados. Não se deixem levar porque alguém disse. Não acredite em mim no que eu estou dizendo. Confira por si mesmo. O que eu estou mostrando aqui são as bases textuais e históricas de que essa doutrina de 1914 não procede. Mas se não acredita em mim, faça você mesmo seu estudo, sua pesquisa. Não fique preso a alguém me disse. E para você testemunha de Jeová, existe verdade fora da revista Sentinela. Existe verdade fora das publicações da Torre de Vigia. Deixe a Bíblia interpretar a Bíblia. Deixe que a história comprove os seus fatos, e nunca o contrário. Esse foi o vídeo de hoje. Terminamos aqui a sessão de vídeo. Me desculpem se eu me exasperei um pouco, mas é que falar desses tipos de assunto é um pouco complicado, principalmente para mim, que muitas vezes acabo tendo que entrar em embates para poder falar o óbvio. Sobre esses e mais assuntos, temos no livro... Eu deixei disponível no livro As Duas Casas de Israel, Origem e Identidade. Compre o seu exemplar. Ali eu trato de muitos assuntos a respeito de Israel, quem é Israel, quem são as 12 tribos, onde estão as 10 tribos perdidas, entre outras coisas. Claro, nem tudo que está ali
é verdade absoluta. Por quê? Porque ninguém tem a verdade absoluta. Então você tem que ler. Ali tem as fontes para você checar. Tem todos os estudos para você checar. Mas se tiver algo que você não concorde, vá atrás, pesquise. Não fique preso só ao livro também. O interessante do livro não é ele criar uma doutrina para você. É ele te dar uma outra gama de informações que você não tem. Mas fora isso, ele não é um manual de doutrina. Ele não é um manual de crença. Não é para você crer em tudo que está no livro. É para você ler tudo que tem ali. Checa as fontes citadas. Checa os textos. E se discordar de algo, sinta-se à vontade para ir lá fazer um estudo e mostrar que pensa diferente. Não fique preso a doutrinas de homens, nem minha, nem de ninguém. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like, vai. Se inscreve no canal, eu sei que vale a pena. Ativa as notificações e muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Um shalom, shalom, lehi traot.